Vamos agora pensar, conjecturar, lamentar talvez, né? Talvez uma oportunidade perdida de Felipe Drugovich estar na Fórmula 1, correr finalmente, pelo amor de Deus, correr uma corrida para mostrar que o valor que ele realmente tem, né? O que você acha dessa possibilidade, desse rumor de a Aston Martin contar com Valtteri Bottas, de querer contar com Valtteri Bottas aos seus próprios pilotos reservas? Rumor / apuração da ESPN da ESPN americana, né, do devido crédito, né? É um tapa na cara de Felipe Drugovich ou algo natural que ele vai ter que engolir? Mais um tapa na cara. Mais um tapa na cara. O que o Stroll fez esse final de semana, todo mundo fala, ele sentiu o punho depois da classificação. Bullshit. Depois da classificação, ele quebrou um monte de coisa dentro do box. Foi a BBC que reportou isso. Quebrou o pau com todo mundo e foi embora. Ele simplesmente abandonou o GP. Esse punho não passa a doer de uma hora para outra. Ele fez uma cirurgia às pressas em 2023 nos 2 punhos, tá, para poder correr e iniciar o campeonato. E começou bem. Correu bem aquela corrida. Acho que foi sexto no Bahrein. Sim, cheio de painkiller, né? Cheio de analgésico. Aí beleza. E aí depois... Como que volta a doer depois de 2 anos? Porque nunca parou. Nunca parou de doer. Uma lesão de punho, cara, um negócio complicado. De Fórmula 1. Então, mas pesado. aí a gente entra no lance do comunicado da Aston, né? Que, segundo o Costa, faz 6 semanas que ele voltou a sentir essas dores de maneira mais intensa. E a matéria da BBC. E a matéria da BBC também não deixa muito claro se os episódios têm relação. Porque, assim, aparentemente, de fato, houve o chilique. Sim. E não seria a primeira vez. Eu lembro de um episódio do ano passado, se eu não me engano, que ele teve um rompante lá e... Empurrou o coach. Enfim, mas eu te interrompi até, Molina, desculpa. Não, imagina. Mas tá certo. De novo, todo o problema de relações públicas tentando cobrir o que está cada vez mais claro. Este menino não quer andar mais. É simples assim. Ele se encheu o saco. Mas por que insistem com ele, então, o Molina? Porque assim, na boa, o Lawrence Stroll, ele pode lamentar, poxa, meu filho, que eu fiz tudo, vai sair da Fórmula 1, mas já deu, né? Já correu bastante. Os deuses da velocidade foram generosíssimos com ele. Já deu para nós, não para ele. Que eu não sei se ele tem convicção de que ele não quer mais correr. Ele Lance. Aí que tá. Ele tem convicção de que ele quer bater de frente com o pai? Não. Aí é que tá. Quem é que é o dono do dinheiro? É ele ou o pai? Quem que vai... O pai é o dono dele. Então, ele vai herdar isso ou ele vai ser deserdado? O pai, de repente, não deixa nada pro cara? Existe essa possibilidade. É uma pressão psicológica grande. Exatamente. Quando você tem uma fortuna incalculável para ganhar e não fazer mais absolutamente nada na vida, a não ser curtir isso, você toma muito cuidado com quem é o dono dessa fortuna agora. Porque ele pode te ferrar. Pode ser pai, pode ser o que for. Então você sente essa pressão desde que você era molequinho. Será que ele começou a correr porque ele queria? Ou teve uma grande pressão do pai? Aí ele começou, até que isso é legal. Não, uma coisa é você falar, não, eu quero fazer isso nem que eu morra. A outra é, até que é legal, acho que eu vou continuar mais um ano. Aí eu vou continuar mais um ano. Aí eu vou continuar. Aí chega na Fórmula 1, onde a quantidade de compromissos é enorme, você não consegue mais fazer o que você realmente gosta, que eu não sei o que é, mas provavelmente não é andar de Fórmula 1, tá? Então isso começa a pesar. E aí a primeira chance, ele explodiu. Do mesmo jeito que o Verstappen explodiu, ele explodiu também. Eu duvido que essa lesão tenha sido recente e que ela tenha sido grave o suficiente para causar a saída dele. No meio do fim de semana? No meio do final de semana. Se fosse o caso, sairia na sexta. Treino livre 3. Larga, dá 3 voltas e para. É completamente diferente. O punho não quebrou. Eu não consigo mais segurar o volante. Para. E do jeito que ele é, se tivesse difícil, ele já teria parado antes. E ele não tá nem aí se o Drugovich anda ou não anda. Não é problema dele. Agora, o ego dele pode fazer o seguinte: Drugovich vai lá, cancela o seu segundo compromisso contratual, que é substituir o Nick De Vries na Fórmula E. Vai lá, pega o seu terceiro compromisso contratual, que é a Cadillac em Le Mans. Aí cancela tudo. Opa, vou estrear de Fórmula 1. Aparece o Stroll lá e corre no lugar dele. Ou o Stroll tira ele da... Exatamente. Os compromissos dele. Ou então o Bottas. O Drugovich vai ficar muito
bravo com o que eu vou falar. Eu já conversei com ele várias vezes, acompanho ele desde moleque, gosto da pessoa Drogovic, gosto do piloto Drogovic, acho uma sacanagem o que estão fazendo com esse moleque. Já perdeu uma chance grande na Indy, ano que vem vaga uma Penske, tem vaga no WEC, já jogou fora uma vaga na Maserati, na Fórmula E. Cara, o que é que você está esperando? 26, 27, 30 anos? Vai dar uma de De Vries? Pelo amor de Deus, o De Vries ainda conseguiu voltar para a Fórmula E e para o WEC. Em equipes boas. Tudo bem, a Mahindra está crescendo ainda, mas ele já tinha um título. O Drogovic tem o título de Fórmula 2, o mesmo que o De Vries tem. De Fórmula 2 para cá, ele não correu quase nada. Então, não correu quase nada de literalmente correr, né? Não de pilotar bem ou não. Não, pilotar é uma coisa, treino é uma coisa. Correr. Ele precisa competir, né? Precisa competir, ele precisa engajar num campeonato, engajar numa estrutura que o use pelo que ele sabe melhor, guiar. E não ficar ali na reserva esperando migalha. Ele está esperando migalha. Aí a migalha que tem dão pro Bottas. Pelo amor de Deus. Não, se optarem pelo Bottas, para mim eu largo tudo e com certeza, vou né? Pá de treinar cal. de kart até surgir alguma oportunidade. Eu adoraria que ele tivesse na vida um GP e aí fosse embora. 2 GPs, tipo Pietro Fittipaldi, e fosse cuidar da vida, entendeu? Mas não sei se vai ser possível. Então vai cuidar da vida. Você tem muito para fazer em um monte de outros lugares e lugares legais de andar. Entendeu? Então, cara, assim, tá jogando a vida fora. E eu acho que se ele tivesse correndo, que tem essa negociação aí com a Cadillac, que eu acho que ele corre por fora dessa briga por vaga. Se ele tivesse correndo na Indy, na Fórmula E, onde quer que fosse, ele estaria numa posição até melhor para tentar uma vaga na Cadillac. Teria que estar correspondendo também na pista, teria que estar vencendo corridas, brigando. Citou o caso do Pietro. Pietro até mandou bem nas corridas que ele fez. Mas olha os sparrings dele na Indy. Armstrong, Schwartzman, que andou mais ou menos igual, tomou pau do... O Callum Aylott. E, cara, quantos pilotos de Fórmula 2 estão tendo uma vida muito boa pro lado de lá dos Estados Unidos? E olha o Alex Palou, que hoje eu acho que nem... Olha isso, era companheiro de GP2 do Norris num determinado momento. Acabou as portas dele. Ele foi para lá e tá destruindo. E hoje, se pintasse uma vaga na Fórmula 1, não sei se ele sairia da Chip Ganassi, que ele tá vencendo tudo. Eu já acho que não iria mais, não. Então. É lógico. Pô, o cara vai deixar de ser rei e vai ser plebeu? De jeito nenhum. Mas, cara de... Pensando nessa perspectiva aí... Focinho de piranha ou bumbum de tubarão? Né? Então... Por que o Bottas surge como alternativa? Eu acho que tem a questão da experiência e da unidade de potência, né? O Bottas reserva da Mercedes, a gente sabe que há um acordo ali de cavalheiros entre as equipes que têm motores Mercedes e a própria Mercedes quanto às reservas, fora o lobby que o Bottas tem, né? É importante lembrar que o Bottas tem ainda um vínculo com o Toto Wolff e tudo mais. Você poderia pensar agora, Aston Martin, em vias de se divorciar, digamos, da Mercedes. Qual que você acha que é a motivação para a Aston olhar para o Bottas e não assim, colocar todo o foco no Drogovic caso o Stroll não corra? Cara, eu só posso pensar numa coisa, o feedback do Bottas. O Bottas sempre foi um bom piloto para acertar carro. Tudo bem, faz tempo que ele não anda, ele estava andando faz tempo que ele não anda de Fórmula 1, que ele estava andando de Sauber, né? Então, o problema é qual Bottas iria, né? O Bottas já deu por encerrada a carreira. Porque ficar de coach do Antonelli, você vai me desculpar. Mas eu tenho certeza que ele foi para simulador, até mesmo para estudar as coisas do Antonelli e tal. É um profissional acima de tudo. Ter esta chance de aproveitar isto do Bottas, todo esse conhecimento e esse feedback, é a única coisa que me vem à cabeça. Porque, por melhor que o Alonso seja, o Alonso está dentro do paradigma Aston Martin por muito tempo. Quando você vem de fora e experimenta algo, o Alonso se adapta aos problemas e tenta passar por cima dos problemas. Quando vem um cara que ande mal pra caramba, mas fale, cara, esse erro aqui vocês não estão vendo. Isso aqui eu nunca vi coisa igual. Ó, a Mercedes não era assim. É o diagnóstico. Isso aqui era até melhor na Sauber. É o diagnóstico. É uma oportunidade de diagnóstico. É a única coisa que me passa pela cabeça. E eu acho que isso tem o seu valor. Porque, assim, vejo muita gente falando que é um absurdo completo. Eu não acho um absurdo completo botar o Bottas. Olhando de maneira fria, tentando tirar um pouquinho a brasilidade do sangue de lado, olhando pelo lado puramente lógico e de engenharia, faz sentido.
Agora, isso não nos impede de nos emputecermos em bom português pelo Drogovic. Não tenha dúvida. Mas eu acho que aí, no caso... Agora eu vou chegar a um outro ponto. Não, é o ponto que a gente até discutiu já, aqui internamente. Para que serve piloto reserva? A gente teve essa discussão ontem e volto a dizer, vocês se apegam muito a essa questão de piloto reserva. Isso aí é questão comercial. Tem um programa de piloto reserva. Então, as coisas elas têm que... Tudo bem, assim, legal, o Bottas é mais piloto, tem experiência, ganhou corridas, vice-campeão mundial. O cara realmente é muito bom. Só que eu acho que é um piloto que hoje ainda está na Fórmula 1 porque não se desapegou. Pergunta. Drogovic potencialmente abrir mão de Le Mans por uma chance e não por uma garantia. Não é uma decisão questionável, para não dizer errada ou algo que valha, Molina? Erro. Erro completo. Ele está de novo deixando outra categoria em prol de um sonho, de uma possibilidade remota. Já fez isso na Indy, já fez isso na E, e vai fazer agora com o WEC. São as 3 categorias top para onde ele poderia ter ido e vicejado. Na Cadillac, que tem aí Tem uma ligação de marca, não muito com a estrutura, mas sim, num momento em que ele está tentando uma vaga. Assim, a Cadillac, ela pode, eu não sei, ela pode olhar isso mais como já nos deixaram de lado, do que, não, agora nós vamos pegar um piloto que correu de Fórmula 1. É uma prova. Uma prova. Uma prova não vai fazer a carreira do cara deslanchar. Ele aposta nisso. Para pegar um companheiro dele em Le Mans, o Jack Aitken não foi contratado por ninguém para correr o... Mas convenhamos também, o Jack Aitken... É que, assim... É que aí a gente volta à questão do Bottas. Quantas corridas a Fórmula 1 tem Bottas? Exatamente. É complicado isso. E aí o outro reserva lá, o piloto, que não é nem reserva, mas piloto de desenvolvimento, que é o Jack Crawford, não tem nem ponto de superlicença. Né? Então, por isso que não poderia correr também. Não dá. Se bem que já colocaram ele na cena. Você vê como quem filma, né? Colocaram ele ali na transmissão, tal, isso aqui, sem saber que ele não tem pontos.